Olá a todos! Hoje eu venho aqui apresentar os motivos e as causas que levaram ao Império do Brasil se tornar uma república. Temos que entender que o Império do Brasil não foi formado através de uma guerra, e sim uma ramificação da coroa portuguesa, que assim se instalou no Brasil, por todos os motivos do Napoleão, que assim dominou Portugal. Para não perder a corte veio para o Brasil, a sua colônia. Então, passando no tempo, Dom João deixou aqui seu filho, Dom Pedro I, e assim deu-se início, em 1822, ao Império Brasileiro, o Império do Brasil, que foi um dos únicos países sul-americanos que teve sua independência não através das armas, mas sim de um ato constitucional. Tendo em base essa nossa história que não levou o Brasil a ter grandes conflitos e não tendo uma grande doutrina militar terrestre, toda a sua força e desenvoltura do Brasil em questões armadas era voltada à Marinha, então, tanto para a defesa das costas, que era a provável dominação, porque nossos vizinhos sul-americanos na época não representavam grandes ameaças para o país. Nosso primeiro grande contato com o combate foi na Cisplatina, que é um país sem muitas características militares como o Brasil, se deparou com um combate na região da Cisplatina que acabou dando ao Uruguai, região do Uruguai, dando a independência àquele país. Mas o grande conflito armado da América do Sul mesmo foi a Guerra do Paraguai, que se deu na invasão paraguaia de regiões do Mato Grosso do Sul e do Paraná, mas não se contendo só isso, invasões nas regiões argentinas também, que o grande desejo paraguaio era ter um acesso ao mar, para isso melhorar a economia dele, assim podendo melhor escoar sua produção. Temos que entender que o Império do Brasil não foi formado através de uma guerra, e sim uma ramificação da coroa portuguesa, que assim se instalou no Brasil, por todos os motivos do Napoleão, que assim dominou Portugal. Para não perder a corte veio para o Brasil, a sua colônia. Então, passando no tempo, Dom João deixou aqui seu filho, Dom Pedro I, e assim deu-se início, em 1822, ao Império Brasileiro, o Império do Brasil, que foi um dos únicos países sul-americanos que teve sua independência não através das armas, mas sim de um ato constitucional. Já por outro lado, a Marinha, sim, foi muito parabenizada e recebeu honrarias, mas o Exército foi, vamos dizer assim, reprimido e não recebeu toda a sua honra que eles queriam. Agora avançando na história e trazendo assim para datas próximas ao ato da Revolução que tornou o Brasil uma república, se teve a queda e a paralisação total da escravidão no Brasil, declarada assim a Lei Áurea. Então, parou-se de ter o comércio escravagista no Brasil. Isto levou a uma revolta de produtores rurais, que tinham grande parte da base produtiva sobre escravos. Isso levou a uma insatisfação com o governo. E viram na República uma forma de, assim, consertar o ego deles. Então, vamos trocar o sistema político, vamos trocar a cabeça do comando do país por uma que nos apoiará. E isso realmente aconteceu, porque nós tivemos a Velha República, que é conhecida como Café com Leite, uma formação de fazendeiros e grandes latifundiários da região de Mato Grosso, da região de Minas Gerais e São Paulo. Então, teve sim uma troca de poder que levou a mão desses fazendeiros para o comando do país. Não mais uma monarquia que assim lutava por uma igualdade de poder moderador, mas agora voltou a um cabresto, que
era totalmente voltado a interesses pessoais. A participação dos republicanos eram mínimas no Império, cerca de 25% no máximo no estado de São Paulo, que se tinha o ápice dos republicanos num comando de alguma província. Mas em resto era bem baixa a representatividade deles, pois éramos um país que tocava uma monarquia, e isso o povo já estava acostumado e não se tinha previsão alguma, nem imaginário que o Brasil se tornaria uma república, pois era um sistema que na cabeça das pessoas da época sim estava dando certo e era algo muito plausível. Mas a insatisfação militar, muito da escola armada, que ali se tinha uma grande parte dos militares sendo formados, que eles queriam realmente uma república. Eles queriam uma república, né? Eles queriam algo novo, muito movidos pelo positivismo, que era uma vertente que estava entrando nos quartéis naquela época. Mas a parte militar que realmente apoiava uma república era o setor médio-alto da classe militar. Os grandes generais, o único que participou do ato foi o único que participou foi o Teodoro da Fonseca, que foi que deu o ato da república, que deu uma derrubada do império e transformando numa república. Mas os demais militares de alta patente não sabiam, não estavam alinhados com essa ideia republicana e positivista. Os militares de baixa carreira, baixa patente, não queriam e não tinham vontade de se ter uma república. Isso levou confrontos entre classes baixas do exército com classes média alta. Levaram, sim, algum confronto, algum embate, mas nada de grandes proporções. Vamos dizer que o Teodoro da Fonseca foi usado como marionete, pois ele pensava que teria derrubado apenas o sistema de comando do país, mas não o imperador. Mas em seu ato, realmente acabou sendo manipulado e assim derrubou o império. Mas em sua primeira proclamação, ele até disse: salve o império, salve o imperador e salve o exército. Então ele era um general, mas ele era monarquista. A intenção dele não era derrubar o império, era apenas reformar o governo, fazendo uma reforma governamental e assim continuar o império. Mas, doente já e fragilizado, ele acaba derrubando o império e até mesmo dias assim passando, acaba se arrependendo e escrevendo em suas memórias essa decisão fatídica que ele tomou. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele se encontrava doente. Ao sair da cama, ele vai ao quartel e expulsa o Visconde de Ouro Preto. Depois ele volta para sua casa. O Quintino e o Benjamin vai ao seu encontro e contam uma grande mentira. Eles falaram: você sabe quem o imperador ponhou no lugar de Visconde de Ouro Preto? O Deodoro responde: não, Gaspar Silveiro Martins. O Deodoro não gostava do Silveiro Martins por causa de um amor de uma mulher que se chamava Adelaide. Na época, essa mulher escolheu o Silveiro Martins no lugar do Deodoro da Fonseca. Peraí, você está entendendo a história? Nós já falamos sobre os motivos que levaram o início, os interesses do início da proclamação da República. Nós falamos também de alguns personagens. Além do Quintino, do Benjamin, o Major Solon Ribeiro também foi um dos grandes nomes que tramaram o golpe da proclamação da República. Porém, nós acabamos de ouvir um nome diferente, Gaspar Silveira Martins. Quem era ele?
Na época que Marechal Deodoro foi presidente da província do Rio Grande do Sul, que nós chamamos hoje de governador, Gaspar Silveira Martins era um homem muito poderoso, muito cheio de riquezas e poderes no Rio Grande do Sul. E Marechal Deodoro era apaixonado por uma certa Adelaide, mulher essa que Gaspar Silveira Martins teve uma relação, um caso. Júlio, mas o que tem a ver com a proclamação da República? Pois bem, nós escutamos agora há pouco que o Benjamin, que o Major Solon e o Quintino falaram para o Marechal Deodoro que o Gaspar Silveira Martins seria o novo nome indicado por Dom Pedro II. Mas era mentira, não tinha um nome. O Marechal Deodoro pensou, poxa, lá atrás eu perdi para ele, agora de novo. Então o Marechal Deodoro disse, digam ao povo que a República está proclamada. Ou seja, o golpe foi feito fechado, sem a participação do povo. O povo ficou sabendo depois, de qualquer forma, de qualquer jeito. Ou seja, a proclamação da República foi feita por causa de uma dor de cotovelo. E o pior ainda é que, como o povo não participou desse momento, não participou dessa decisão, eles escolheram, pensaram que o povo iria decidir se queria a república ou a monarquia através de um voto, de um plebiscito. Tudo bem, porém, esse plebiscito só foi acontecer 104 anos mais tarde, em 1993. Ou seja, durante 104 anos, a república foi provisória.